ele estava numa base militar. Numa base militar. E a reunião de emergência ele está fazendo desde uma base militar, online, com seus ministros, né, com essa reunião de emergência que o Lula convocou para falar sobre esse ataque do Maduro, ele está fazendo lá da Restinga da Marambaia. Olha só. Dentro de uma base militar, onde ele estaria passando férias. Mas eu achei curioso, né? Ele está passando férias na base militar justo no momento em que os Estados Unidos faz esse ataque à Venezuela e captura o Maduro. Agora, o que é interessante nessa história toda? Horas antes do ataque, o Maduro encontrou com um representante da China, né, uma autoridade da China, horas antes. Aí eu estava conversando também aqui com uma fonte que é ligada, né, ao meio militar e falou, olha, é capaz da autoridade chinesa ter confirmado a posição do Maduro para as forças americanas, e elas aproveitaram para atacar. Inclusive, o Donald Trump estava numa entrevista, né, tem pouco tempo, na mídia americana, falando que estavam programadas 2 ondas de ataques para prender o Maduro, mas ele falou só que a primeira foi tão letal que a gente nem precisou enviar a segunda onda, e que o Maduro ele não mora numa casa, mas a casa dele parece mais uma fortaleza, tem uma grande porta de aço, isso foi o Trump que falou, mas o Maduro não teria conseguido entrar, né? Ali no momento ele tentou fugir, mas não conseguiu entrar para escapar dessa captura do exército americano. E essas daí são as imagens da comitiva chinesa que estava poucas horas antes da captura do Maduro com Nicolás Maduro. Então essa aqui é a comitiva chinesa. E tem até vídeos do encontro, ele falando, bom te ver, eu trouxe boas memórias, feliz ano novo. Tô olhando aqui o vídeo, né, do Nicolás Maduro, né, nesse encontro. E a China, Max, ela fez um pronunciamento. Aqui é o spokesperson, né, da China. A China está profundamente chocada e condena fortemente as ações de uso da força contra um Estado soberano, né, e contra o seu presidente. Aí está aqui, a China nem sequer colocou a imagem do que seria então o porta-voz, simplesmente colocou ali a imagem do Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Relações Exteriores com as 2 bandeiras da China, sem imagem nenhuma, e simplesmente publicou que achou um absurdo o que aconteceu. Então nós temos China, Brasil, Rússia, o BRICS, né? Relatando que o Irã, achou o Irã, Colômbia. Também, né? A Colômbia também falou? Falou, o Petro falou logo de cara. Logo de cara. Quem mais? O que eu vi foi isso, né? Foi Irã, Rússia, China, Colômbia. Mas eu queria botar aqui uma mensagem do J.D. Vance, né? O J.D. Vance se manifestou e disse o seguinte: o presidente ofereceu várias alternativas, né? O presidente Trump, mas foi muito claro durante todo o processo. O tráfico de drogas precisa parar e o petróleo roubado precisa ser devolvido aos Estados Unidos. Maduro é a pessoa mais recente a descobrir que o presidente Trump fala sério. Então é importante te lembrar isso. Houve diversas tentativas de negociação. Aí tá a fala, né? Houve diversas tentativas de negociação por parte da administração Trump, por uma rendição do Maduro, lembrando que o Maduro era uma pessoa com a cabeça prêmio, era um procurado, né? Custava aí 50 milhões de dólares, informações que levasse à captura do Nicolás Maduro. Então não é nenhuma surpresa, para mim não foi nenhuma surpresa isso ter acontecido, né? A gente só não sabia quando que ia acontecer. O Trump também chegou a comentar que já havia dias que ele havia dado autorização para esse bombardeio na Venezuela e, consequentemente, a captura do Nicolás Maduro, uma
provavelmente foi uma espécie de força delta, né, uma operação especial, que é quase um tipo de extração, né? Você faz um bombardeio muito bem focado, muito bem ali sinalizado aonde que seriam locais estratégicos, pontuais. Não foi um bombardeio em larga escala, né? Foi um bombardeio pontual, para o que levou ali as forças especiais a capturar o Maduro. Você tem vídeos que mostram, inclusive, os helicópteros, né, da Força Aérea Americana passando ali em Caracas, provavelmente no momento dessa operação de captura do Nicolás Maduro. Tem alguns vídeos até aí para mostrar, né? Eu vou pegar os vídeos aqui. 11 horas daqui a 45 minutos, teremos um pronunciamento do Trump em Mar-a-Lago, certo? Daqui a 35 né? O Trump já anunciou que às 11 da manhã, aqui do horário da Flórida, ele iria fazer um pronunciamento, com certeza, trazendo mais informações para a gente. Agora, chama atenção também o fato do Maduro não ter sido abatido, né? O Maduro não foi eliminado, né? Ele foi capturado vivo. Isso daí mostra, né, a tentativa, né, o propósito. A eficiência, né, do sim. E o propósito de ter um julgamento, né, uma condenação e, quem sabe, aí uma delação do Nicolás Maduro. Quanto de informação não deve ter aí o Nicolás Maduro, e talvez essa seja a grande preocupação do Gustavo Petro, do Lula, porque os Estados Unidos só pôde agir contra o Maduro por causa das informações que saíram dele, né, de como provas que ele era o chefe de um dos maiores cartéis, se não o maior cartel de drogas da América Latina, que é o Cartel de Los Soles, de onde vem boa parte da droga que chega aqui nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que o Trump vem falando desde a época da campanha, que ele não iria tolerar mais tráfico de drogas entrando nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que ele já tinha deixado claro, e desde o início do seu mandato ele vem de maneira muito forte, muito pesada, enfrentando essa luta com o narcotráfico. Então já era bem claro que isso iria acabar acontecendo, e não sem aviso, né? O Donald Trump já tinha avisado que iria fazer algo nesse sentido. Quer mostrar algumas imagens aqui? Pois é, seria interessante a gente mostrar, né, a imagem do pessoal lá em Caracas. É óbvio, né? Já mandou o link aqui? O Alan, tem um monte aí. O Alan, tem até uns vídeos que você mandou também, né? Esse a gente não vai conseguir, não. Então tá bom. Não, mas não tem problema. O que eu queria mesmo era não deixar em branco esse momento, esse dia, estar aqui com vocês, trazer as informações que a gente tem até agora. Óbvio que não são muitas ainda. A gente está nessa expectativa da fala do presidente Donald Trump. Essa fala vai trazer provavelmente muitas informações sobre isso. É claro que haverá uma pressão internacional. A Venezuela já veio pedindo uma reunião de emergência do Conselho da ONU. Então, vão acusar os Estados Unidos de todo tipo de coisa, de interferência internacional. Mas é importante vocês entenderem isso. Por que chegamos a esse momento? A delação do Carvajal foi uma delação muito importante, porque é alguém que estava ali no alto comando do regime do Maduro, e trouxe evidências de que o Maduro, de fato, comandava um cartel de drogas. Então, se o Maduro agora, ele pode, de repente, escapar a pena de morte, se ele também trouxer informações, né, sobre outros, quem sabe aí sobre o próprio Lula, quem sabe sobre o Gustavo Petro, sobre o Foro de São Paulo. Então, ainda estamos no início, né, de uma virada na América Latina. Eu acho que é o primeiro grande revés do Foro de São Paulo, né? Desde que o Foro de São Paulo foi criado. Não, sem dúvida. Por isso que eu acho que o Milei está tão animado, né? O Milei estava celebrando. Eu vou colocar o vídeo do Milei aqui daqui a pouco, vocês viram imagens aí de um dos ataques mísseis
né, que estava ali sendo lançados ali. Mísseis não, é que dali é o calibre bem pesado, né? Não chega a ser míssil. Mas são calibres bem pesados. Acho que eu não lembro, não sei se é de um helicóptero ou se é de um jato americano. Das imagens que vocês estavam vendo ainda agora. Nós temos aqui daqui a pouco um trecho por áudio, né? Do Trump falando a Fox News. São alguns segundos onde ele fala: nós temos as maiores empresas de petróleo do mundo, as melhores, e elas vão estar envolvidas também. Ele falou aqui, né? We will be very heavily involved in that industry. Nós estamos bem envolvidos nessa indústria, e ele está falando de realmente reconquistar aquilo que foi roubado. Nós conhecemos algumas pessoas aqui em Orlando, fomos em Miami também, né, Max? Sim. Uma pessoa que perdeu uma empresa de petróleo na Venezuela e que deseja ter isso de volta. Tem muita gente realmente que foi roubada pelo Maduro, e ele agora vai responder pelos seus crimes envolvendo narcotráfico, uso de armas com finalidade de narcotráfico. Ele vai responder isso no distrito de Nova York, se eu não me engano é o distrito do sul, não, acho que é o South District. Vou dar uma conferida aqui para não falar nenhuma bobeira para vocês, não falar nenhuma imprecisão. E eu tô, assim, ligeiramente animado. Eu realmente... É um tipo de coisa que a gente tem que ter pé no chão. Maduro preso é bom demais, mas nós precisamos entender como ficará a vida das pessoas que estão presas na Venezuela, os presos políticos. É como se alguém realmente capturasse o Lula e o Bolsonaro continuasse preso político, a Débora dos Santos continuasse preso político, todo mundo continuasse como preso político e os inquéritos na STF não acabassem. Então, é mais ou menos essa a situação. Então, óbvio que a gente fica bem animado, mas ao ver o medo de algumas fontes de falar ao vivo aqui no nosso programa, procurei 2 pessoas, elas falaram assim: sinto muito, eu ainda não posso falar, espero que isso não seja o amanhã do Brasil, por isso que nós estamos aqui. A Timeline, ela tem essa missão de manter essa informação viva, porque nós estamos seguros e nós podemos falar por vocês, para vocês. Então, todas essas informações que estão correndo na internet, de vídeos de pessoas celebrando, ainda não é uma realidade. Há um silêncio sepulcral, muita gente com medo e repressão do próprio regime. Nesse exato momento, onde você poderia ir contar com uma queda do regime, infelizmente a gente ainda não acompanhou essa queda. Maduro está preso, mas a queda do regime tirânico ainda não. E um ponto cruel e triste, né, é que os venezuelanos estão desarmados. Então, o fato de estarem desarmados impede a população de poder resistir a essa tirania, mesmo com a captura do Nicolás Maduro. Então, os próximos capítulos serão cruciais, Marcos.